Fala, traders e investidores da bolsa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vimos que recentemente saiu o prêmio aí da Mega Sena de 275 milhões. Falado aí há dias, né, do grande prêmio. Perfeito quem recebeu, né? Mas infelizmente o brasileiro ele não tem a ideia do que fazer com tanta grana. Lógico que tem, né? A ideia básica de ajudar alguém, de comprar uma casa própria, de pagar dívida, de ter o carro dos sonhos, né? Mas infelizmente, como muitas histórias já aconteceu, não principalmente só da Mega Sena, mas de qualquer outro prêmio que você recebe, até de uma herança, né? Se você não fazer bom proveito disso, simplesmente você vai afundar com isso, né? Porque na nossa vida temos níveis, e nesse nível nós andamos em onda, né? Tipo uma onda, tanto para cima quanto para baixo. Quando acontece esse momento de você ganhar alguma coisa, a sua onda ela sobe lá em cima, mas se você não conseguir administrar, você vai cair, e se cair, vai vir dívidas tudo junto com você, fazendo você afundar, provavelmente nem voltar naquele nível que você começou, e sim lá embaixo, cheio de dívidas, totalmente no vermelho. Eu e o Olavo vamos estar passando para vocês aqui 5 maneiras de você não voltar a ficar pobre com algum prêmio da Mega Sena. Então fica até o final do vídeo que vamos estar passando para vocês. Depois da vinheta, o Olavo se apresenta aí, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente está apostando, muita gente está com aquela expectativa, né, de ganhar o grande prêmio, mas o que acontece? O dinheiro acaba, né? Por mais que sejam mais de 200 milhões, né, 245 milhões, pelo que eu ouvi dizer, dinheiro acaba, né? Por mais que seja muito, acaba, né? Por incrível que pareça, acho que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu relatos, né, de pessoas que ganharam na Mega Sena e em poucos anos, talvez coisa de 5, 10 anos depois, já não tinham mais nada, né? E pior ainda, né, alguns que ganharam e depois de alguns anos acabaram contraindo mais dívidas, né, além de gastar muito, ainda contraindo dívidas, chegando ao ponto de chegar num nível menor do que estava antes, né? Vamos falar assim. Então, antes a pessoa tinha um nível de vida e depois da Mega Sena, ao invés de melhorar, melhora por algum tempo, mas depois de alguns anos depois, né, a pessoa passa a ter um nível menor ainda do que tinha antes, né, com mais dívidas e tudo mais. Então, não basta só ganhar, né? A pessoa tem que saber, ou pelo menos estudar maneiras de como investir esse dinheiro ou parte dele para gerar mais renda, né? Gerar mais dinheiro, né? Porque se a pessoa simplesmente só gastar, por incrível que pareça, a gente um dia acaba. Na quinta posição, depois de pensarmos bem o que passar para vocês, decidimos falar de um tipo de investimento que, para a boca de muitos investidores, não é considerado um bom investimento, mas para quem ganha um prêmio com um valor muito alto, ele é bem recomendado. Porque por mais que a taxa ainda está abaixo e bem abaixo da inflação, ele tem uma taxa, que isso pode te ajudar. E sim, estou falando da poupança. E é fácil, porque qualquer um conhece a poupança. É o investimento que todo mundo tem segurança, infelizmente, né, porque deveria conhecer outros. Fica até o final que o Olavo vai passar as 3 últimas, que são as perfeitas, né? Que tem que ter um tempo de estudo, um tempo de entendimento, mas que vale muito a pena. Só para dar um exemplo aqui, o seu dinheiro, você recebeu lá um prêmio X. Pensa que é como se você tivesse água em um filtro, né? E você está com sede. Você não vai conseguir tomar aquela água toda. Como você vai conseguir? De pouquinho em pouquinho, uns 2 copos, você consegue matar a sua sede. O dinheiro
quando tem um volume muito alto, ele tem que ser pensado do mesmo jeito. Tipo assim, você recebeu um prêmio X, você já não tem que pegar esse prêmio e resolver seus problemas. Não, você tem que pensar o que ele pode te ajudar, né? Na sua vida, não só naquele momento. Então, a quinta posição, falando da poupança, eu e o Olavo, a gente vai estar trazendo aqui exemplos baseados no prêmio da Mega Sena, mas você calcula, por exemplo, se você vai receber um prêmio, vai receber uma aposentadoria, ou vai receber, sei lá, alguma coisa, algum valor alto, se você seguir isso que vamos estar falando para vocês aqui, pode ter certeza que irá dar muito certo. Mas tudo é a base de cálculo. Então calcula o valor que você irá receber e vê qual que compensa, qual que não compensa. Ok? Então a gente falando aqui da poupança, imagine que hoje a poupança está muito abaixo, tá, se não me engano, a taxa dela está em torno de 4,44, 45% ao ano. Arredondando para 4,5%, se você pegar o prêmio da Mega Sena, que é 245 mil, e calcular com esse 4,5%, ele vai estar te dando um rendimento de 12 milhões por ano. Olha aí, só com a poupança. Só com a poupança, em um ano, você vai estar recebendo 12 milhões dos 275, né? Por mês, vai estar 0,4, então ele vai estar te dando por volta de 1 milhão. 1 milhão e 100 por mês. Olha aí que salário, né? E com esse dinheiro, você pode fazer o que você já quer fazer. Ajudar alguém, pagar alguém, né? E pensou, você vai fazer isso e 1 milhão já é muita coisa. Você nem terminou de gastar o dinheiro, mês que vem já cai 1 milhão. E o legal é que você pode estar pensando, ah tá, mas eu posso pegar esse dinheiro e guardar no colchão, pôr num cofre dentro da minha casa, vai dar na mesma. Não dá na mesma, porque se parar para pensar, se você gastar 1 milhão com esse 245 guardado, a cada mês você vai perder 1 milhão. Você vai perder 1 milhão desses 245, certo? Então, você aplicando ele no meio desses rendimentos, desses meios de investir que vamos estar passando aqui, você não irá perder esse montante teu e automaticamente você vai estar recebendo de acordo com o que você tem ali. Você não perde e ganha. Então, tem coisa melhor, né? É a mesma coisa que a gente sempre fala, o dinheiro trabalhando para você, né? Ele vai te dar esse salário. Então, a poupança, a gente colocou em quinto lugar, né? Porque desses aí que existem no Brasil, vamos dizer assim, para você que é novo, não conhece e tem esse dinheiro, vale a pena sim você pensar em fazer. O quarto lugar aqui, a quarta dica que eu vou estar passando para vocês aqui, nada mais nada menos que é outra coisa que muitos também conhecem, uns tempos para cá ficou famoso, ficou na boca do povo, o povo ficou interessado, porque uns 2 anos atrás a taxa era muito alta, chegou a bater 12, 14%, que é o tesouro direto, né? Existem vários meios de você estar investindo no tesouro, como CDIs, LCI, LCA, né? Só que eu vou passar o cálculo do Selic, porque o Selic ele é fácil de você saber aplicar, pode fazer por banco, pode fazer por corretora, que é mais aceitável fazer por uma corretora, que você não paga tantas taxas quanto se eu for fazer num banco, mas aí você tem que ter um conhecimento, achar uma corretora honesta e boa para estar fazendo isso. Mas é o quarto lugar porque, por mais que hoje a taxa dela está baixa, ela está um pouco acima que a poupança. Então, quanto mais acima, melhor para você. Hoje, a taxa anual da Selic está de 6,5%. Então, você calculando 275 mil com esses 6,5%, vai te dar uma rentabilidade anual de 17 milhões e 800 mil reais. Olha aí, em um ano você receber essa bolada. Chutando aí por mês, que será 0,5, né, que está, você irá receber 1 milhão e 300, 200 reais a mais do que a poupança, né, porque também, né, comparar uma taxa com a outra, está quase ali, só que a poupança ainda está baixa. Mas, calculando na Selic, você pode ver na sua corretora qual que compensa mais. E
tenho certeza que esse também será a melhor forma, porque mesmo assim você não irá perder dinheiro e irá ter uma vida excelente, né? Sem dor de cabeça nenhum. Agora, olá, continue passando para as pessoas as três. Essas três sim vale a pena a pessoa entender, vocês entenderem como funciona. É com você. Número 3. Agora a gente já entra em investimentos um pouco mais sofisticados, investimentos que você precisa estudar um pouco mais para entender como funciona. E claro, por agregarem um pouco mais de risco, eles também têm retornos um pouco maiores, né? Então, no caso, em terceiro lugar, a gente vai ter os FIIs, que são Fundo de Investimento Imobiliário, né? O que é isso, né? Até a gente poderia falar também, né, investimento em imóveis, né? Tem muita gente que prefere investir em imóvel para vender ou para ganhar em aluguel e tal. Só que muitas vezes, muitos imóveis hoje em dia, às vezes rendem abaixo da poupança, né? Então, seria lá o número 6, número 7, né? Então, no caso, para aluguel, né? Agora, para quem compra e revende ainda, até compensa um pouco mais, né? Mas, para o caso de aluguéis, uma alternativa que, na minha visão, é muito mais rentável, né? Você tem um rendimento muito maior e diversificado, pulverizado em relação ao investimento em imóveis, são os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. O que é isso, né? Vamos supor que você ganhou lá os 275 milhões e você queira investir em vários imóveis, né? Só que não só para você, né, usufruir, mas para você alugar, para você vender. Vamos pôr na categoria de que você quer alugar, né? Então você quer comprar vários imóveis e alugar todos eles e ganhar uma renda desses imóveis. A gente percebe que hoje, né, a maior parte dos imóveis, muitos imóveis, né, quando você adquire ele, você aluga, o rendimento que ele tem em relação ao preço dele, em relação ao valor gasto, né, ou para construir ele, né, ou para adquirir ele, muitas vezes é muito baixo, né, que nem eu disse, menor do que a poupança, o rendimento mensal, né, cobrando em aluguéis, né. No caso dos fundos de investimento imobiliário, o que são isso? São fundos da casa de bilhões de reais, onde você consegue começar com pouco capital, então a partir de R$ 100, né, R$ 100 você já consegue comprar uma cota de um fundo, né? Alguns fundos você consegue pagar até mais barato, R$ 70, R$ 50, né? Então, com pouquíssimo dinheiro, você já consegue já se tornar sócio, né? Já comprar uma cota de um fundo. O que é isso? Os fundos imobiliários são fundos de investimento onde são captados, né, recursos, então é captado muito capital, muito dinheiro para quê? Para reinvestir em imóveis. Então são fundos que já vão fazer esse trabalho para você, né? Ao invés de você procurar, pesquisar quais são os melhores imóveis para se comprar, para se alugar e tal, esses fundos já vão fazer isso, né? Eles possuem gestores altamente capacitados para gerir todo esse capital que entra e escolher os melhores imóveis. Que imóveis serão esses? Serão agências de banco, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, fundos de filiais, né, de lojas, grandes conglomerados e por aí vai, né? Tem uma infinidade de imóveis, prédios, apartamentos, né, domiciliares. Então, assim, existe uma infinidade de imóveis que esses fundos poderão investir, né? E o que acontece? Esses fundos eles vão investir todos os recursos deles em vários imóveis, né? Não é um só, às vezes centenas ou milhares de imóveis, e eles vão alugar esses imóveis, né? Para quê? Os aluguéis que eles recebem desses imóveis são repassados ao cotista, ao investidor, a quem está comprando cotas desse fundo. Então você coloca o seu recurso lá e ele te retorna, né, na forma dos aluguéis, né? Seriam, entre aspas, dividendos, né? Mas os aluguéis pagos são retornados para você. Só que, como eles investem em grandes empreendimentos, grandes imóveis, você consegue ter aluguéis cobrados muito maiores, bem superiores, o que dá rendimentos bem acima do esperado, bem acima
dos residenciais, que muitas vezes as pessoas investem e tal, e não possuem um retorno tão grande. Então, fundos de investimento, eles dão um retorno médio aí em torno de 1% ao mês, né? 1,5% e tal, que no total, no ano, né, no decorrer de um ano, dá em torno aí de 10%, 12%, às vezes alguns 7%, 8%, mas na média aí vamos falar 10%, né? Dependendo do preço que você comprar, você consegue pegar até 15%, 20% ao ano, né? Já vi casos até de 30% ao ano, né? Comparando o aluguel pago, né? Então, isso a gente está falando só dos aluguéis, só de você comprar um determinado valor e receber essa porcentagem, né, proporcional em aluguéis, é o dinheiro líquido que cai na sua conta, né? Então, é isento de imposto de renda, então você não vai pagar, não vai se preocupar com o imposto de renda, não vai se preocupar em ficar correndo atrás de inquilino que pagou ou não o aluguel, né? Todo esse dinheiro vai cair todos os meses na sua conta da corretora, né? Que, no caso, para investir nesse tipo de fundo, você teria que abrir uma conta numa corretora mobiliária, né? E esse dinheiro cai na sua conta, da conta da corretora você joga para sua conta no banco, né? E o que acontece? Você pode usar todo esse dinheiro ou você pode pegar uma parte e reinvestir o resto, né? Então, com pouquíssimo dinheiro, que nem eu disse, R$ 100 ou um pouco menos, alguns você consegue comprar na casa de R$ 70, R$ 50, você já consegue adquirir uma cota e você já vai receber todos os meses aquela porcentagem já combinada, aquela porcentagem já passada pelo fundo, né? Então, mensalmente você vai receber isso e você pode pegar parte desses rendimentos e reinvestir ou pegar e utilizar ele todo da maneira que você quiser. Então, é uma alternativa que fica até muito mais segura do que muitas vezes a pessoa tem um dinheiro para comprar um imóvel, né? E nesse um imóvel, talvez esse inquilino não pague o aluguel, né? Fique sem pagar 3, 4, 5, 6 meses, né? Enquanto que num fundo de investimento imobiliário, você está alugando, você está se tornando sócio, né, de centenas de imóveis, talvez de condomínios fechados, talvez de galpões logísticos, né, como eu disse, de agências bancárias, né? Então, shoppings, né? Então, são imóveis que a probabilidade de pagar aluguel é grande, né? Porque são de grandes empresas, né? E ao mesmo tempo são vários e vários imóveis alugados para vários e vários tipos de inquilinos, né? Seja empresários, seja pessoas físicas, né? Seja dos mais diversos possíveis, né? Seja para multinacionais e tudo mais. Então, se 1, 2, 10% do fundo, né? Vamos falar assim, né, não pagar aluguel, não tem importância, porque você vai receber 90% dos outros inquilinos, dos outros pagantes, né? Então, não tem esse risco de não receber aquele mês. Não, você consegue receber, né? E com pouquíssimo dinheiro você já consegue ser sócio e ir aumentando isso aos pouquinhos. O que num imóvel físico você jamais conseguiria, né? Com poucos recursos, comprar um imóvel, né? E já receber os aluguéis, né? Fundo imobiliário, com pouquíssimo você já consegue, tá ok? Mas isso precisa de estudo, precisa, né, verificar quais são os melhores, no que ele investe, quanto ele paga, né? Isso a gente conseguir gratuitamente na internet, né? A gente até vai deixar um link aqui para vocês pesquisarem, estudarem mais sobre isso, tá ok? Mas é fácil, é simples, gente, não tem complicação. Número 2. Ações para dividendos, né? Então, o que são isso, né? Da mesma forma que você pode investir em imóveis, né, para ganhar os aluguéis, você pode investir em grandes empresas que a gente já sabe que já deu certo, que já são consolidadas, empresas grandes. Essas empresas, quando você investe nelas, elas te pagam um retorno, né? Não todas, né? Mas várias delas te pagam um retorno sobre esse investimento. Como você colocou dinheiro nelas, elas te pagam. E esse retorno é um juros que é chamado de dividendo, né? Existem os dividendos e os juros de capital próprio, né? Que são partes dos lucros dessas empresas que elas repassam aos sócios, aos cotistas, né? Então, quem adquiriu uma parte societária dela, né? Que são as ações,
né, na Bolsa de Valores. Vão ter empresas que vão pagar em torno disso, 1% ao mês, 1,5% ao mês. Então, ó, comparado já com a poupança Tesouro Direto, a gente já está falando de ganhar o dobro ou o triplo do que esses primeiros pagam, né? Aí você fala, mas tem risco, né? Tanto os FIs, tanto as ações, né? Elas desvalorizam, né? Pode acontecer e tal, não sei o quê. Só que se desvalorizar, eu vou estar perdendo dinheiro? Não, não vou estar perdendo dinheiro. A mesma coisa, parem para pensar, né? Se eu comprar um imóvel, né? Um imóvel, comprei ele hoje por, vamos supor, 1 milhão. Paguei 1 milhão no imóvel. Daqui 1, 2 anos, pode ser que esse imóvel esteja custando 900 mil, 800 mil. Ou seja, não é porque eu comprei imóvel que ele vai sempre valorizar. Não, ele pode desvalorizar, né? Por qualquer motivo que seja, né? Talvez aquela região que ela ficou mais violenta, né? A cidade às vezes cresceu mais para uma outra região e aquela ficou meio afastada. Então, podem ter vários motivos daquele imóvel se desvalorizar, né? Quer dizer que ele vai ficar desvalorizado para sempre? Não. Pode ser que seja coisa só de alguns anos e anos mais tarde ele volte a se valorizar e valorize até mais, né, um valor superior ao que você pagou, né? Então, o que acontece? Se o imóvel, comprei ele hoje por 1 milhão, daqui 1, 2 anos ele esteja custando 900 mil, eu estou perdendo dinheiro? Não estou, não estou perdendo dinheiro. Eu só perderia dinheiro se eu fosse lá e vendesse ele por 900 mil. Aí sim, eu paguei 1 milhão e vendi por 900 mil, aí sim, perdi 100 mil reais, né? Agora, o imóvel, eu comprei ele por 1 milhão, o imóvel foi 900 mil, eu não estou perdendo nada, né? Ele simplesmente desvalorizou. Mas o que acontece? Passado 5, 10 anos depois, vamos supor que ele fosse para 1 milhão e 400 mil. Pô, aí você fala, nossa, você está ganhando 400 mil. Também não estou ganhando 400 mil. Por quê? Porque eu não vendi o imóvel, né? O imóvel ainda está comigo. Então ele pode desvalorizar, valorizar. Enquanto eu não vender ele, eu não ganhei e nem perdi, né? Simplesmente estou investindo no imóvel, ele está ali parado, né? E ao mesmo tempo eu estou ganhando, de certa forma, eu estou ganhando os lucros, parte dos lucros eu estou recebendo, né? No caso do imóvel, os aluguéis. Esses aluguéis eu estou recebendo todo mês, então eu estou ganhando. No caso das ações, os dividendos e juros de capital próprio, que são o quê? Uma porcentagem dos lucros que essas empresas têm. E elas repassam aos acionistas, entenderam? Então, por mais que uma empresa desvalorize por alguns anos, por alguma época, ela tende a valorizar, tende a voltar na estaca, no preço que você pagou e até valorizar ainda mais, né? Tende, não quer dizer que vá, né? Mas é possível você comprar cada vez mais cotas, mais ações e você diminuir o seu preço de aquisição, seu preço médio, né? Porque quanto mais você compra daquele ativo e compra a preços mais baratos, o seu preço médio vai diminuindo. Então talvez você comece a comprar um certo preço e conforme você vai comprando cada vez mais a preços mais baixos, o seu preço de entrada, né, seu preço de aquisição, que a gente chama de preço médio, ele vai diminuindo cada vez mais, né? Ao ponto que muitas vezes você começou comprando um ativo, talvez por 20, 30 reais a ação, e você chegue a um preço médio de alguns reais, tipo 1, 2 reais, ou cerca de centavos, né? No longo prazo, né, em 20, 30 anos, chega nisso, chega a 20, 30 centavos, né? E a ação ainda continuando custando ainda 20, 30, 40 reais, por aí vai. Então, é possível isso? É, né? E você podendo vender a qualquer momento. Lembrando, você só vai ter prejuízo numa ação, num fundo imobiliário, num imóvel, em qualquer coisa que você adquira, se você comprar caro e você vender mais barato. E da mesma forma, você só vai ter lucro se você comprar num barato, né, num certo preço, e vender mais caro, né? Mas, no caso dos fundos de investimento imobiliário, o próprio imóvel ou as ações, você ainda, além de ganhar com a possível valorização desse ativo, você ainda consegue ganhar com os rendimentos mensais, com os juros que são pagos, né? Que no caso dos FIs, né, são os aluguéis, né, imóveis também, aluguéis, e no caso das ações são os dividendos, né, que são parte dos lucros da empresa. Tá ok? Esse foi o número 2. Agora o número 1, finalmente, para mim o top,
né, dos investimentos, né, para longo prazo, né. A gente ainda vai falar de um bônus, né? Tem um bônus que é uma forma de você investir, no qual você consegue uma rentabilidade de 1% ao mês, só que com o risco totalmente neutralizado. Como assim? Risco zero mesmo. Por quê? Porque é uma trava que a gente faz com alguns ativos, aonde se o mercado cair, você não perde, você sai no 0 a 0. Se o mercado subir, você também não ganha, né? Tem esse lado. Você continua no 0 a 0. Só que você garante 1% todos os meses. 1% todos os meses. Isso já dá 12% ao ano, que já é o dobro da poupança, o dobro do Tesouro Direto praticamente. Isso a juros simples, né? Então, a juros compostos daria até mais de 12% ao ano. Esse é o nosso bônus, né? A gente vai explicar depois como você vai saber mais sobre esse bônus, né? Como entender como funciona esse bônus. Totalmente gratuito, viu, gente? Totalmente gratuito. Não estou querendo vender nada para vocês aqui agora, né? Esse bônus é totalmente gratuito. Então tá, vamos lá ao número 1, né? O top número 1. Número 1, né? É bem parecido com o número 2, né? Só que com uma diferença, né? O que? Você vai investir em grandes empresas, empresas bem fundamentadas, empresas grandes, no qual, além de você ganhar parte dos lucros delas, os dividendos, ainda dá para ganhar de uma outra forma, sem ter que se desfazer da empresa, sem ter que vender ela mais caro, por exemplo, para ganhar mais, né? Que são a venda coberta, né? O que é a venda coberta? Você compra uma ação de uma determinada empresa que você conheça, que você tenha estudado, também é a mesma coisa, viu, gente? Bem parecido com o fundo de investimento imobiliário. Você tem que dar uma estudada na empresa, se é uma empresa, um negócio que você vai investir por anos e anos, você tem que ver se ela está indo bem, se ela está dando lucros, né? Se ela está tendo mais lucro do que teria de prejuízo, né? Se ela está fazendo, os lucros dela estão sendo recorrentes, estão sendo ampliados com o passar do tempo, né? Se ela tem muita dívida, então tem que analisar tudo isso, né? Como qualquer negócio, como qualquer empresa que um dia vocês pensassem em comprar, por qualquer motivo que seja, vocês teriam que dar uma analisada no balanço da empresa, para ver se a empresa realmente vale ou não a pena comprar, né? Então, com ações é a mesma coisa, vocês vão comprar, vocês estão sendo sócios, né? Vocês vão comprar partes de uma empresa, então tem que analisar se a empresa está indo bem das pernas, né? Se a empresa tende a crescer cada vez mais, né? Para aí sim vocês colocarem o dinheiro de vocês. Eu acabei não falando, né? Bom, nos fundos de investimento imobiliário e com dividendos, o rendimento é meio próximo, né? Em torno de 1%, 1,5% e tal. Vamos fazer a conta para 1% ao mês. 1% ao mês de 275 milhões daria aí, deixa eu ver, 275, 27,5, 275 milhões. Não, 2 milhões 750 mil, né? 1% ao mês daria 2 milhões 2 milhões 750 mil reais. Então, nossa, quase 3 milhões ao mês vocês receberiam investindo em fundos de investimento imobiliário ou mesmo em ações, né? Em torno disso, poderia ser um pouco mais de 3 milhões, um pouco menos de 2,750, né? Então, um rendimento espetacular, né? Ou seja, sem mexer no montante principal, você já teria uma renda excelente, né? Imagina, quase 3 milhões ou até 3 milhões mensalmente, né? Para vocês gastarem com o que quiserem, né? Que não iriam afetar os seus 275 milhões. Aonde vocês poderiam, vou gastar 1 milhãozinho nesse mês, vou gastar só 500 mil, só meio milhão. Então eu vou reinvestir os outros, o restante que sobrou, né? Os outros 2 milhões e poucos, né? Vou reinvestir isso aí. Por quê? O que acontece? No próximo mês eu vou receber um pouco mais. Talvez eu recebi, né, que nem eu falei, 2 milhões e 750 mil nesse mês. Agora reinvestindo esses 2 milhões e pouco, tirando uma parte para mim, né, e reinvestindo o resto, talvez no mês que vem eu já receba 2 milhões e 800 mil, ou 2 milhões e 900 mil, né? E cada mês, cada
cada mês a mais, né, que eu vou reinvestir nesse dinheiro, eu já consigo tirar cada vez mais dinheiro disso, né? E aí talvez em 1 ano ou 2 anos eu já consiga estar tirando 4 milhões ao mês, né? Ou 5 milhões, né? E por aí vai. Então é uma renda que eu não preciso sair gastando tudo. Posso gastar, claro, um mês ou outro, posso, né? Dá para fazer muita coisa, né? Imagina, 3 milhões ao mês, pô, dá para fazer muita coisa. Dá para comprar iate, dá para comprar mansão, carro importado, dá para fazer muita coisa. Agora, o número 1, top 1, né? O que seria? É bem parecido com o número 2, que é o que? Investir em ações, né? Que boas pagadoras de dividendos. Só que além de pagar dividendos, eu poderia vender opções, né? Que é a famosa venda coberta, aonde eu vendo uma opção, né? Que é um derivativo, né? Algo que deriva da ação. Ela tem um valor de prêmio, né? Esse prêmio fica para mim, né? E esse prêmio dá quanto em retorno mensal? Dá em torno aí de 3%, 3,5%, 4% ao mês. Ou seja, já é 6 vezes mais do que paga a poupança ou o Tesouro Direto, né? Já é 3 vezes mais do que pagaria só o dividendo, o fundo de investimento imobiliário. Então você imagina, fazer 3% ao mês já é sensacional, já é excelente, né? Com 275 milhões, ganhando 3% ao mês, daria o quê? Quase, vamos falar aí, quase 8 milhões ao mês, né? Dá uns 7 milhões e 800, por aí, alguma coisa assim. Então, quase 8 milhões ao mês, né? Em torno disso. Então, pô, imagina só, né? Ganhar quase 8 milhões ao mês com 275 milhões. Nossa, sobra muito dinheiro, né? Dá para gastar muito, ainda sobra muito para reinvestir, para daqui talvez 1 ano tá ganhando 20, 30 milhões ao mês, né? Com esse mesmo retorno de 3, 4%, tá ganhando 20, 30 milhões ao mês. Então é coisa absurda, né? É dinheiro que desse jeito não acaba mais, né? Não acaba tão fácil, né? Então, desde que o montante principal fique fixo em alguns investimentos, né, e vocês possam utilizar esses retornos, né, esses rendimentos para gastar, para usufruir, reinvestir, esse montante não acaba nunca mais, né? Esse dinheiro dá para aposentar, dá para passar para gerações e mais gerações e por aí vai, né? Inclusive até comprar empresas, né, comprar outros negócios, né, pô, ganhando 8 milhões ao mês, né, é coisa absurda, né? E excelente, né? Então é isso aí, gente. Mas, como eu havia dito, tem o bônus, né? O que é o bônus? Existe uma maneira de ganhar 1% ao mês, só que livre de risco, né? Como assim livre de risco? Esse risco que eu falei da empresa desvalorizar ou do fundo desvalorizar e tal, né? E você não precisar vender, né? Às vezes vamos supor que você precisa do dinheiro em algum cenário, alguma coisa, você precisa vender ele e ele está num preço mais baixo, você teria prejuízo, né? Às vezes você não tem aquele tempo de esperar até aquele investimento voltar a valorizar e valorizar acima do preço que você adquiriu, né? Então, para esses casos, existe uma forma onde você neutraliza o risco, né? Onde, caso você precise vender, caso você precise sair dele, você vai, nesse caso, você, né, vai precisar sair dele todo mês, né? E refazer ele todo mês, né? Mas é 1% garantido. Então, independente do mercado cair muito, subir muito, não importa, você sempre vai sair no preço de aquisição, no preço que você pagou, né? E ele gera um rendimento de, no mínimo, 1% todos os meses, né? Então, como eu havia dito, 1% dos 275 milhões, daí 2 milhões e 750 mil, né, por mês, ou seja, quase 3 milhões ao mês, com um risco totalmente neutralizado, com um risco totalmente, né, praticamente zero, né, porque você acaba o valor que você pagou e mais 1%, tá ok? Então, para quem quiser saber mais, né, de como fazer isso, não é algo tão simples, mas também não é muito complexo, mas eu precisaria de mais tempo para explicar isso com detalhes para vocês. E a gente vai fazer um workshop, né, um vídeo gratuito explicando mais
falando mais sobre isso. Então, para quem tiver interesse, mande para a gente, até por e-mail, solicitando, eu quero, né? Vocês só vão deixar a informação do e-mail e o WhatsApp que a gente vai responder para vocês de quando será esse vídeo, né? Quando a gente vai divulgar esse vídeo, né? E totalmente gratuito, tá ok? Então, para quem ficou até agora, um grande abraço, né? Muita sorte aí, tomara que vocês consigam, né? Alguns de vocês vão conseguir ganhar esse prêmio, né? E bons investimentos, né? Que vocês consigam investir de forma inteligente, segura e que possa fazer esse investimento perdurar aí por gerações e mais gerações. Um grande abraço e até mais.